E pelas estatísticas é possível se ter uma noção, se no caso das mulheres, que são muitas vezes têm essa morte dentro de casa, se isso também se relaciona a uma agressão feita por parte de outro jovem, um homem jovem, ou isso é possível saber nas estatísticas algum pouco? Olha, pelas estatísticas, pelos dados do sistema de saúde, não. Realmente, assim, até são inferências que a gente faz com relação a essas características de como ocorreu o fato, a agressão em si, mas é isso, não tem muito mais informação. Mais dados, informações da própria segurança pública, como os boletins de ocorrência, mas que são de muito mais fácil para nós, né, demógrafos que estamos usando, né, que estamos atuando mais em outras áreas, com outro tipo de informação e de ferramental, mas as informações dos boletins de ocorrência são uma fonte mais rica com relação a isso. Apesar de todos os problemas também na hora de coletar as informações, mas aí a gente já teve uma aluna que trabalhou sobre isso, e ela trabalhou com os boletins de ocorrência somente dos casos de homicídio ou de agressões contra mulheres, e realmente a prevalência de agressões ou de contexto de conflito amoroso, conflito familiar era muito grande. Né? Agora, isso a gente não pode identificar nos dados da saúde, mas só essa diferença do instrumento que causou já pode indicar, sim, esse tipo de relação da mortalidade, dos homicídios, né, das mulheres, ocorrido entre as mulheres, está mais relacionado do que com os homens. Agora, com relação às características sociodemográficas dos atores, ou seja, de quem efetuou o homicídio, a agressão, esses também são informações mais no campo da segurança e normalmente ocorre mais pelos homens com relação às mulheres e com relações que têm algum tipo de relação amorosa ou de afetividade ou pessoal, né, no interior da... Uma questão que também o nosso público terá curiosidade, interesse, seria a relação possível que essas estatísticas possam nos fornecer a respeito do fator de drogas no sentido amplo, desde o álcool até outras drogas, ou seja, tanto as legais quanto as ilegais, no propiciar esses ambientes que acabam gerando o homicídio. Isso é possível também de alguma maneira relacionar? Sim, também mais uma vez não através dos dados de mortalidade especificamente, né? Mas existem vários estudos, existem fontes de informação também da segurança pública e também de boletins de ocorrência, e também referentes às internações hospitalares e pesquisas qualitativas que, sim, a utilização e o tráfico de drogas está muito relacionado, fortemente relacionado, principalmente com a mortalidade entre os jovens, tá? Nas cidades, né? E não é só a questão da utilização das drogas lícitas, como o álcool ilícitas, que realmente tornam os conflitos sociais mais graves. Então, a probabilidade da ocorrência de uma agressão fatal, quem tem uma arma na mão e está alcoolizado ou está drogado, realmente é muito maior. E, além disso, isso tanto internamente nos conflitos familiares, né, domésticos, quanto nos conflitos dos diferentes atores sociais, grupos sociais, em diferentes contextos. Mas, e outra coisa seria o tráfico propriamente dito, que isso aí tem a disputa de território, a disputa dos pontos de venda, que a gente vê, né? O caso, isso está emblemático em tudo que a gente conhece do que acontece no Rio de Janeiro e mesmo em São Paulo, que teve uma mudança
muito grande nesses últimos períodos, mas que tem acontecido também, isso tem sido mostrado muito, muito fortemente, eu já fiz estudos sobre isso também em outros estudos, no interior, em cidades menores, que também está sofrendo. Quer dizer, esse é um apontador muito forte, muito fácil de se analisar e muito... É um sinalizador muito forte mesmo, eu diria, seria a taxa de mortalidade, os índices de mortalidade entre jovens, homens jovens. Começou a modificar, começou a sair... pode ter certeza que a gente está tendo problema nessas regiões, nesse contexto, com segurança pública, com o tráfico de drogas, porque... É um sintoma de outras coisas. É um sintoma de outras coisas, como que normalmente encontra num campo onde a educação de qualidade não está de forma nenhuma universalizada, as oportunidades de trabalho de qualidade. É um campo que favorece muito o crescimento desse tipo de convivência violenta e que termina em morte dos jovens, que são os mais... Eu gosto de repetir isso porque a gente, quando fala nos indicadores de homicídio que atingem mais os jovens, parece a leitura de que eles são os próprios criminosos. Claro, eles estão envolvidos nisso, mas eles são as maiores vítimas. Então, eu acho que eu gosto de frisar que quando a gente começa a ver muita vítima jovem por violência, acidentes por violência, a gente pode saber que temos um problema social de saúde, de segurança muito séria nessa região onde isso está acontecendo. Professora Tirza, eu queria agradecer muitíssimo. Tenho certeza que o nosso público ficou muito instigado pelas suas observações, pela sua análise tão presciente dos dados. E então agradeço muito essa oportunidade que nos deu. Eu que agradeço e desejo sucesso ao programa. Obrigado, professora, e convido a todos então ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.